Atos capítulo 18, nós vamos ler do verso 1 ao 17. E eu vou explicar por que nós vamos ler esse texto. Porque a mensagem de hoje está baseada em 1 Coríntios, capítulo 1, do verso 1 ao verso 3. Nós vamos ver apenas 3 versos. Mas esse texto que a gente vai ler agora, Atos capítulo 18, é o texto que nos explica como é que Paulo chegou em Corinto. Que é quando ele chega em Corinto e as coisas começam a acontecer ali, tá certo? Então é importante a gente ter um pouco do contexto. Depois disto, Paulo, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Lá encontrou certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália com Priscila, sua mulher, em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. Paulo aproximou-se deles, e posto que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas. E todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Está percebendo uma coisa interessante? O apóstolo Paulo tinha uma profissão e a profissão dele era fazer tendas. E o texto diz que aos sábados eles iam ministrar a palavra. Você não tem desculpa, eu não tenho desculpa da gente falar, eu trabalho muito. Todo mundo trabalha. Mas em algum momento, uma vez por semana, um dia por semana, uma hora por semana, a gente pode compartilhar do amor de Deus com as pessoas, né? Verso 3, e posto que eram, já li, verso 4, todos os sábados corria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra. Ué, o que aconteceu aqui? Quando Silas e Timóteo vieram da Macedônia, eles trouxeram uma oferta para Paulo. E agora Paulo tem tempo para ministrar mais tempo, mais vezes, por conta dessa oferta. E ele pôde então segurar um pouco a profissão dele para se entregar ao trabalho. Tá? Então, essa é a ideia aqui. Então, quando Silas e Timóteo desceram na Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que o Cristo é Jesus. Opondo-se eles e blasfemando, sacudiu Paulo as vestes e disse-lhes, sobre a vossa cabeça o vosso sangue. Eu dele estou limpo, e desde agora vou para os gentios. Esse é o momento em que o apóstolo Paulo faz uma transição importante de priorização dos judeus para os gentios. Então, vocês não querem? Problema de vocês. Eu vou para quem precisa. Eu vou atrás de quem quer. Saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício Justo, que era temente a Deus. A casa era contígua à sinagoga. Mas Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. Teve Paulo, durante a noite, uma visão em que o Senhor lhe disse, não temas. Pelo contrário, fala e não te cales, porque eu estou contigo e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Interessante essa palavra, né? Verso 11. E ali permaneceu 1 ano e 6 meses ensinando entre eles a palavra de Deus. Quando, porém, Gálio era procônsul da Acaia, levantaram-se os judeus concordemente contra Paulo e o levaram ao tribunal, dizendo, este persuade os homens a adorar a Deus por modo contrário à lei. Ia Paulo falar quando Gálio declarou aos judeus, se fosse com efeito alguma injustiça ou crime da maior gravidade, ó judeus, de razão seria atender-vos. Mas se é questão de palavra, de nomes e da vossa lei, tratai disso vós mesmos. Eu não quero ser juiz dessas coisas. E os expulsou do tribunal. Então, olha a malignidade das pessoas, né? Então, todos agarraram Sóstenes, o principal da sinagoga, e o espancavam diante do tribunal. Gálio, todavia, não se incomodava com essas coisas. Querendo chamar atenção, espancaram uma pessoa para ver se o procônsul lá fazia alguma coisa.
Ele falou, não estou nem aí com vocês, vocês são tudo doidos, né? Isso é mais ou menos uma coisa assim, né? Não está escrito isso na Bíblia, mas parece. Vamos ler então 1 Coríntios, capítulo 1, verso de 1 a 3. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso, graça a vós outros e paz, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pai, em nome de Jesus, oramos para que o Teu Espírito Santo aplique esta palavra ao nosso coração e que aprendamos do Senhor, para que durante essa semana inteira possamos viver uma vida bonita, limpa, pura, de acordo com a Tua vontade, uma vida, Senhor, que dê testemunho, uma vida, Senhor, que seja de edificação para as pessoas. E aquilo que não for edificar, que a gente simplesmente não faça, não fale, não diga, a gente se abstenha, Senhor, dos erros. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero começar hoje uma série de mensagens sobre a carta de Paulo aos Coríntios. Isso significa duas coisas. Primeira, que eu estou convidando você, na medida da sua possibilidade, para não perder as mensagens. E segundo, que se você perder, você pode ir lá no canal da nossa igreja, né? no canal do YouTube da igreja, como é que é o nome da igreja? É eTrinity, né? Hã? eTrinity só? Não. Igreja Cristã Trinity acha. Tá, obrigado. Nem o pastor sabe, ó, coisa. Que coisa horrorosa. É que tem eTrinity de um lado, eTrinity Online do outro, Igreja Cristã Trinity. Então, mas você vai poder ter as mensagens lá. Eu quero olhar com você esse texto. São apenas 3 versos. Será que esses versos têm algo para nos dizer? É apenas uma introdução de uma carta. Mas é isso que eu quero mostrar para você, que não existe nada nas Escrituras que está ali, ou que esteja ali de qualquer jeito, ou que esteja ali à toa. Deus, na sua infinita misericórdia e na sua infinita sabedoria, Ele pega as palavras e aplica e conecta e faz as coisas acontecerem. E é sobre isso que a gente vai ver nesses 3 versos, né? Então, a primeira coisa que eu quero ver é aquilo que Paulo diz, Paulo chamado pela vontade de Deus. O ponto básico da vida de um cristão é o qual é a tua vontade. Vocês lembram da oração do Pai Nosso? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. A vontade de Deus precisa ser feita. E Paulo está dizendo aqui sobre o chamado dele, que a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Mas ele está dizendo, é pela vontade de Deus. Por que você está aqui hoje de manhã? Pela vontade de Deus. Por que você não está em outro lugar? Porque pela vontade de Deus, o Espírito Santo colocou no seu coração. Eu creio nisso. Eu creio porque a Bíblia diz que de Deus é o querer e de Deus é o efetuar. É Deus quem põe no nosso coração desejos que às vezes a gente não entende, né? E é nesse momento que o Senhor está abençoando, agindo, mostrando, abrindo a nossa mente, nos levando a um novo momento. Então, a vontade de Deus. Paulo foi um homem chamado pelo Senhor, e ele diz aqui em Gálatas capítulo 1, verso 15 a 17, o seguinte: quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer, e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, sem detença, não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Paulo está mostrando, falando para os Gálatas a história dele, um pouquinho da história dele. Mas eu gosto dessa frase, quando ele diz, quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer. Não brinca. Aquele que me separou antes de eu nascer, né? Só um segundo.
Agora travou. Perdão, gente. Outro dia me perguntaram assim, pastor, você mexe no computador, mexe no projetor, liga, controla as coisas, faz isso tudo sozinho? Eu falei, faço. Por que você acha que eu faço? Porque eu estou esperando alguém me ajudar, né? Eu não ligo, não, eu gosto de fazer o que eu faço, mas se ajudar, ajuda. Voltando, Paulo está falando para os Gálatas que quando Deus o chamou, não apenas Deus o chamou para aquele momento, para ele ser um apóstolo, Deus o chamou quando ele estava no ventre da mãe dele. Você tem essa convicção, não? Você já parou para pensar por que você crê e outra pessoa não crê? E não crê nunca. E não vai crer. Você nunca parou para pensar nisso? O que você acha? Que você é bonzinho demais? Você é legal demais? É por isso que você crê? Você não é. Não vem com essa coisa aqui. Não, sem mentiras para o meu lado. Nós não somos, né? Mas por que Deus me deu a graça de crer? Porque aprove ao Senhor se revelar a mim, se revelar a você. Ai, pastor, é complicado isso, né? Não usa essa palavra. E quando eu ouço essa palavra, eu entendo assim, ó. Eu vou falar o que eu traduzo aqui no meu ouvidinho. Quando eu ouço alguém falar assim, isso é complicado, né? Eu ouço assim, não acredito nisso. Descansa seu coração e agradeça a Deus. Nós cristãos tínhamos que andar de joelho todo dia, porque a gente crê. O apóstolo Paulo, ele está falando do chamado apostólico dele, mas ele diz, Deus me chamou lá atrás, quando eu estava na barriga da minha mãe. Quando você estava na barriga da sua mãe, Deus chamou você para alguma coisa, para algo. Mas o maior chamado é chamado para Ele. Deus nos chamou para Ele. Olha esse texto, Paulo chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo. São duas palavras muito interessantes. A palavra chamado, verbo chamar, obviamente, e a palavra apóstolo, do verbo apostolar. E em grego essas palavras são muito significativas, eu quero mostrar para você. A primeira palavra, chamado, é uma força centrípeta. Lembra disso quando a gente estudou? Centrípeta para dentro. Deus nos chama para Ele. Antes de me chamar para fazer algo por Ele, Deus me chama para Ele. Quando a Bíblia diz, Paulo diz assim, eu fui chamado, é porque Deus estendeu a mão e o chamou. Quando Deus estende a mão e o chama, Deus o leva para o outro verbo, que é o verbo apostolar, ou o apóstolo, que quer dizer enviado. Apóstolo não é título, gente. Nós estamos com a febre aqui no Brasil desse negócio de apóstolo, igreja com apóstolo, apóstolo. Esses caras estão achando que são alguma coisa. Apóstolo quer dizer aquele que é enviado. O missionário é um apóstolo do Senhor. Ninguém pode se identificar como se fossem os 12 apóstolos, tá? Por quê? Porque o princípio espiritual sobre o ser apóstolo, juntamente com o colegiado de apóstolos, é ter visto o Senhor. Ter visto o Senhor. Essa é a ideia. Então, sobre o que Paulo está falando? Porque Paulo não estava com os 12. Depois Barnabé, que trabalha com Paulo, também é chamado de apóstolo. Por quê? Porque eles são enviados. A palavra apóstolo quer dizer enviado. Então, o que Deus faz? Ele me chama para Ele e Ele me envia em nome dEle. Ele me chama para Ele. O primeiro chamado nosso é para Deus. O primeiro chamado nosso
é para ter intimidade com Deus, para ter vida com Deus, para ter intimidade com a sua palavra, para conhecer aquilo que o Espírito Santo nos revela pela sua palavra. Esse é o primeiro chamado seu. Tem muita gente que erra e diz assim, chega numa igreja, eu quero trabalhar para isso, para aquilo. Calma, primeira coisa é o seu relacionamento com o Senhor. Por isso que às vezes a gente tem problemas, né? Por que a gente tem problemas? Porque às vezes a pessoa não está bem com o Senhor e quer servir os outros. Não está bem com Deus e quer ajudar os outros. Não que Deus não faça milagres, Deus faz, não é? Deus faz. Mas o chamado é para Deus, o apostolado é para os homens. Terceiro, o ministério cristão, ele é colegiado, ele é em equipe. Paulo diz, Paulo chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, lembra que ele levou uma surra lá? Né? Ele está dizendo, nós estamos juntos trabalhando. Às vezes Paulo dizia assim em outras cartas, né? Paulo, Silas, Paulo, Timóteo, Paulo, Silas, Timóteo. A equipe trabalha. A gente precisa aprender a servir em equipe. Por exemplo, vamos imaginar que nessa semana você resolva chamar as suas amigas, falar das mulheres primeiro, as suas amigas para um chá, se estiver frio, um suco. Você vai chamar as suas amigas na sua casa. O que você deve fazer, além de chamar as suas amigas? Chama mais alguma irmã em Cristo, que vai estar firme com você, orando com você, estar preparada espiritualmente para abençoar as suas amigas. Os homens, mesma coisa. Você vai chamar um amigo para tomar um café. Tudo bem, você pode tomar um café com seu amigo, mas você vai chamar um amigo para falar de Jesus, leva um amigo, um cristão, um irmão em Cristo, que vai te ajudar, que vai orar por você, que vai te ajudar a estar firme com você. Sabe, gente, a gente é muito... A nossa sociedade, a época que a gente está vivendo, é uma sociedade muito individualista, você concorda, não? E a gente ficou mais individualista e mais sozinhos depois da pandemia. A pandemia fez a gente não olhar mais para ninguém. A gente quer ficar sozinho, a gente, não é verdade? E os meios de comunicação social criaram o reino do sozinho. Ontem eu fui num açougue e eu estava entrando assim no açougue e ouvindo, porque fulano de tal ganha não sei quanto no time do não sei o que, eu estava ouvindo. Será que alguém está ouvindo rádio? Mas quem que ouve rádio hoje em dia? Quem ouve rádio? A hora que eu saí, eu vi um rapaz meio escondido assim, no celular, só que agora ele estava vendo alguma coisa de TikTok, alguma coisa, porque aquelas musiquinhas chatas que se repetem o tempo todo, né? E eu fiquei pensando, é interessante como as pessoas, parece que elas se completam sozinhas. Como é que a gente se completa sozinho? Não existe isso. A gente só se completa com irmãos e irmãs em Cristo. O marido com a mulher com o marido, os filhos, né? A gente precisa aprender que nós somos uma família de Jesus. E a sua família é uma família apostólica, uma família missionária. Você tem que entender isso. A gente trabalha junto. Por isso que a gente se cuida. Cuida para não errar, cuida para não pecar, cuida. Paulo diz assim, olha, não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. Não durma de bico, como a gente fala, né? Não fique bravo, não fique irado ou irada, né? E no dia seguinte você vai conversar com seu marido ou com a sua esposa. Não, resolva as coisas, deixa tudo bonitinho. Por quê? Porque nós somos uma equipe, nós somos um colegiado. Faz sentido isso que nós estamos falando aqui, queridos? Bênção. Na segunda viagem missionária de Paulo, em Atos 18, que a gente leu, diz lá que depois disso, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. No verso 5 diz, quando Silas e Timóteo, olha a equipe, desceram, ajudaram Paulo para que ele pudesse se dedicar. E no verso 17, Sóstenes leva uma surra, né? Mas é interessante isso, quer dizer, estamos juntos nessa jornada. Quando você lê o livro de Atos dos Apóstolos, o próprio livro de Coríntios, né, a carta de Paulo aos Coríntios, ele vai falar do sofrimento dele no ministério. Mas quem estava junto com ele? Os irmãos.
As pessoas estavam perto. A gente precisa um do outro. A gente não pode viver sozinho. Viver sozinho é muito complicado. A gente precisa de entender a necessidade que a gente tem um com o outro. E aí Paulo diz, eu estou escrevendo à igreja de Deus. Quando você lê a carta de Paulo aos Coríntios, você percebe que em Corinto na igreja em Corinto havia separação. Uns diziam, eu sou de Paulo, outros diziam, eu sou de Apolo, outros diziam, eu sou de Pedro, outros diziam, eu sou de Cristo. E Paulo diz, não, a igreja não é de ninguém assim, a igreja é de Deus. E quando a gente compreende isso, vai ficando claro algumas coisas. A palavra grega para igreja é eclesia ou eclésia, daí vem a palavra eclesiástico, né? Que é a reunião de cidadãos chamados para fora de seus lares para algum lugar público, uma assembleia. Isso literalmente. Assembleia, o grupo, né? Por isso que tem nomes variados de igreja, comunidade, assembleia, congregação, são sinônimos para dizer, nós estamos juntos. E a igreja de Cristo não é o prédio, a igreja de Cristo não é a instituição, a igreja de Cristo são as pessoas que amam o Senhor de todo o coração. Isso significa uma coisa, que por onde você andar, você leva o nome da igreja de Deus com você. Percebeu? Então, como que deve ser o seu testemunho? Irrepreensível. Não é? Porque você está ali em nome dessa igreja de Deus. Estamos ali em nome do Senhor. Ah, não, mas eu não falo para ninguém. Né? Quer dizer, um medo lascado de falar da sua fé, do que você crê. Por que a gente tem essa vergonha? Ah, não, sabe o que é as pessoas? Gente, as pessoas vão falar do que elas acreditam. Uma vez um cara falou assim para mim, a minha vida mudou desde que eu me tornei cristão. Rapaz, que legal isso, hein? São profissionais, gente, tá? É um trabalho. Eu estou atendendo profissionalmente a pessoa, certo? Não é pastoral, né? Ah, que legal, que bacana e tal. E aí eu deixei correr um pouco mais e aí o cara falando, porque não sei o quê, porque de Deus, porque de Jesus. Eu falei, poxa, que legal. Que igreja você vai? Ele falou, eu vou no Centro Espírita. Eu falei, que interessante. Mas eu faço carne de vaso. Sabe o que é carne de vaso? Eu não mexo um músculo, né? Com todo respeito às pessoas e aquilo que elas creem, com todo respeito, você não pode chamar o espiritismo de cristão. Não tem princípios de Cristo ali. O que tem ali são relances ou flashes a respeito de Deus e de Jesus. Flashes, mas a teologia cristã. E um dia eu abri um pouco mais o assunto e fui abrindo um pouco mais o assunto e surgiu mais o assunto e aí o negócio foi e aí eu falei, então deixa eu te contar o que Cristo fez por nós. Por que a gente tem vergonha de falar e as outras pessoas não têm? Agora, você não precisa ficar também levantando uma bandeira. Principalmente aqueles que levantam a bandeira da igreja local. O cara não fala que ele é cristão, que ele segue a Jesus, ele diz, eu sou batista. Antigamente a gente brincava e dizia, o cara chega até a botar o P no meio, né? Baptista. Presbiteriano. Eu sou assembleiano. Eu sou isso, eu sou aquilo. Não, ou você é de Cristo ou você não é nada. A igreja local é uma igreja local. Aqui é uma igreja local. A gente vai ver sobre isso. Então a igreja de Deus, em primeiro lugar, é uma comunidade móvel. Romanos 16:5, saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Onde está a igreja? Na casa. Quando 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu aí estou no meio deles. 2 pessoas orando em casa é uma igreja. A gente tem que
tirar da mente da gente a instituição. A instituição é necessária. Para a gente poder chegar aqui, o que nós fizemos? Nós alugamos esse espaço. Para alugar esse espaço, o que a gente teve que fazer? Teve que dar uma caução, porque a gente não tinha fiador. Aí tivemos que levantar uma grana pesada para dar de caução, para segurar esse prédio para a gente. O que mais? Aí nós tivemos que fazer o estatuto da igreja. Né? O doutor Valdemir me ajudou tanto, né? Porque fizemos o estatuto da igreja. Aí eu precisava de um advogado para assinar o estatuto da igreja. Aí passei para ele, aí ele revisou. Aí ele assinou. E agora? Vamos lá no cartório. Aí vai num cartório, bate, não é. Vai no outro cartório, bate, não é. Não foi assim? Nós fizemos essa, né? Bate outro lugar, não é. Aí vai num lugar. Agora o senhor tem que ir em 3 cartórios. Porque o senhor tem que levantar a certidão negativa desse nome. Aí eu fui num, fui no outro. Né? Tudo bem. É assim que funciona a coisa. Aí você precisa fazer não sei o quê. Aí precisa do CNPJ. Aí sai o CNPJ. Aí, olha, vocês não podem iniciar sem autorização dos bombeiros. Beleza, vamos. Aí veio o bombeiro. Quando ele quis vir, ele veio. Né? E aí, ó, tem que ver isso, tem que ver aquilo, tem que ter placas, tem que ter não sei o quê, tem que ter os extintores, isso aqui pode, isso aqui não pode, isso aqui pode, isso aqui não pode, isso aqui faz, isso aqui não faz, não sei o quê, aquilo lá, não sei o quê, fecha aquela porta, ali tinha uma porta, mandamos fechar a porta, e não sei o quê, e tal, tá bom, e agora? Agora precisa mais de alguma coisa. Isso é instituição, isso é uma organização. A organização funciona assim, pela lei. E Deus me livre de fazer alguma coisa fora da lei, porque senão o nosso testemunho vai por água abaixo. É um problema grave esse. A maioria, não assusta o que eu vou falar não, tá? E não é crítica, mas eu não vou dizer a maioria, porque fica chato também, né? Muitas igrejas, prédio, muitas instituições chamadas igrejas aqui em Curitiba, não passa no crivo do bombeiro. Não passa. Não passa no crivo do meio ambiente. Não passa. Aí você diz, o banheiro é horrível. Tem lugar em que as crianças ficam, não tem janela. Lugar sujo, escuro. Você viu como é que é tudo iluminadinho, bonitinho? Gostoso, né? Chegaram para mim e falaram assim, pastor, você vai pintar a igreja de preto? Eu falei, para quê? Qual o objetivo de pintar a parede de preto? Fala para mim. Se for uma questão visual, eu sei que é importante, às vezes muito claro, como agora a projeção, etc. Eu entendo tudo isso. Mas pintar de preto para quê? Para fazer culto à noite e apagar a luz? Então, o que nós estamos fazendo aqui? Aí Jesus vem e diz assim, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Aí ele olha para os discípulos e diz, vós sois a luz do mundo, e nós queremos andar nas trevas. Entende? O mundo está doido, o mundo está doido. Mas vamos continuar. A comunidade do Senhor é móvel. Segundo, a comunidade do Senhor é um plural de distribuição. Sabe o que é plural de distribuição? É o seguinte, nós estamos aqui nesse lugar, certo? Fala alguma coisa, só para eu sentir que existe um calor humano. Plural de distribuição significa a igreja de Jesus é uma só, mas ela se divide em vários lugares. E aleluia por isso. Nenhuma igreja pode competir com a outra, porque senão ela está competindo contra o corpo de Cristo. Quanto mais lugares de culto, melhor. Desde que sejam lugares de culto onde as pessoas cresçam em Cristo. O meu sonho é que nós todos cresçamos em Cristo. E não fiquemos simplesmente aqui ouvindo, assistindo. Ai, que legal, não é legal, gostei, não gostei. Se eu não tiver nada melhor para fazer, eu volto. Não, se você é de Cristo, se você é da igreja do Senhor Jesus, se você pertence a esse lugar, fica aqui. Se você não pertence a esse lugar, vai para a sua igreja. Mas o seu lugar de culto, né? É difícil porque a gente está tão acostumado a falar igreja, prédio, né? Igreja assim.
2 Coríntios 8,18, e com ele enviamos o irmão cujo louvor no Evangelho está espalhado por todas as igrejas. Onde é que o Evangelho está sendo pregado? Em todos os lugares. Para a glória de Deus. Tem lugares no mundo que ainda não há pregação. O que mais que essa igreja é? Uma comunidade espiritual. Efésios 3,10, para que pela igreja, presta atenção nisso, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Além da igreja pregar para as pessoas, a igreja anuncia a presença de Deus para os demônios. São principados e potestades que estão aí bagunçando, querendo destruir a gente. Essa é uma comunidade espiritual e a gente tem que entender isso. Uma comunidade que se desenvolve, que cresce, que se desenvolve espiritualmente. 1 Coríntios 14,12, leia comigo em voz alta. Assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. Os dons espirituais não são medalhas de honra ao mérito, os dons espirituais são ferramentas de trabalho. Para quê? Para edificar a igreja, para a igreja ser mais eficiente no mundo. Amém, queridos? É uma comunidade que influencia. Estamos no tópico Igreja de Deus. É uma comunidade que influencia. Olha esse texto de Atos 2, 46 e 47. Diariamente, perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. O que essa igreja fala com você? O que esse texto fala com você? Não sei se vocês viram, mas no fim da minha frase tinha um ponto de interrogação. Vou até tomar água para passar esse nervoso que eu estou passando aqui. É orgânico, o que mais? O que te chama a atenção nesse texto? Comunhão da igreja, o que mais? É o Senhor quem produz o crescimento, Deus acrescenta. O que mais? Se cuidavam, se ajudavam, o que mais? Empatia que existia nessa igreja. Simpatia, você falou. Perseveravam, o que mais? As pessoas iam sendo, olha que bonito isso, as pessoas iam sendo salvas por obra do Espírito Santo, claro. Enquanto a igreja vivia com saúde. Estão percebendo? Porque aqui o que a gente tem? Eles perseveravam, uma coisa extremamente importante, né? Faltando perseverança muitas vezes nas nossas vidas, não é? Perseverança para ler a Bíblia, perseverança para falar de Jesus, perseverança para viver o Evangelho, perseverança para participar dos cultos e assim. Unânimes no tempo, partiam pão de casa em casa, eles tinham comunhão, né? Eles participavam da ceia do Senhor após a refeição. Vocês lembram que eu ministrei sobre isso outro dia, que era a refeição ágape. Tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, havia adoração, louvor, exaltação. E aqui havia uma coisa muito bonita, gente. Contando com a simpatia das pessoas. Que vamos falar a verdade, tem o povinho para criar antipatia, nós. Tem gente que não suporta evangélico, porque não é povo, parece que não é um povo assim saudável, é um povo que está sempre, não sei, criando dificuldade, querendo ensinar a hora que ninguém pediu para ensinar nada, querendo falar na hora que ninguém pediu a sua opinião. Gente, eu sou pastor, eu tinha tanto para falar para as pessoas, eu tenho tanto para falar para as pessoas, glória a Deus por isso,
Eu tenho tanto para falar, mas eu só falo quando as pessoas me perguntam, ou me permitem, ou abrem a oportunidade. Por que eu vou ser um chato? As pessoas têm que gostar da gente, gostar da igreja. Vocês perceberam que a gente tem aqui caixa de som bonitinho, mas você percebeu que não irrita o ouvido? Isso é proposital, nós não queremos encher aqui, botar uma banda aqui que nem cabe aqui. Fazer uma barulheira para os vizinhos ficarem, já começou essa crentalhada, domingo de manhã, queria dormir um pouco mais. Eu tenho que respeitar as pessoas, cair na simpatia das pessoas. Cair na simpatia das pessoas não é ser conivente com o pecado de ninguém. Simpatia é simpatia, ué. Gente simpática. Você já viu que tem gente que não ri? Não sorri? E quando você pergunta assim, e aí, irmão, irmã, como vai você? A pessoa faz questão de mostrar uma cara, né? Sim. Falei sobre isso, né? Aquela cara assim de, eu penso que eu sou espiritual, sabe? Estamos indo na graça do Senhor. A pessoa que perguntou nunca mais pergunta. É muito chato ouvir um negócio desse. Né? E aí, como é que você está? Estou bem, feliz da vida. Deus é bom, maravilhoso. E você, como é que vai? Ó, sorria. Tem gente que não sorri nunca. E eu fico assim tão chateado porque as pessoas são bonitas. Todo mundo é bonito quando sorri. E todo mundo é feio quando não sorri. Então guarda isso aí, é uma dica, tá bom? Continuando. Aí o texto diz, aos santificados em Cristo Jesus, chamados, versículo 2, para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor. Todos em todos os lugares. Glória a Deus por isso. Aleluia por isso. Nós fomos todos chamados à santidade. A palavra ser santo, ou santificar, é uma palavra grega muito interessante. E um dos significados da palavra santo é a palavra separado. Mas não é só separado, é separado por propriedade. Vou dar um exemplo para você. Imagine que você vai numa loja e você está buscando um vaso. E você chega lá e vê um vaso que você diz, gente, era o que eu queria. E a hora que você vai pôr a mão, a vendedora chega para você e diz, ó, desculpa, ele está separado, ele está guardado, porque alguém já comprou, só deixou aqui, só falta vir buscar. Isso é santo, entendeu? Nós somos santos porque o Senhor nos comprou com o seu sangue e nos deixou aqui na terra por um tempo. Mas não para a gente viver como vive o mundo, não para a gente viver lambendo as coisas erradas do pecado, não para a gente fazer as coisas erradas, mas para a gente ser luz do mundo e sal da terra. Amém? Luz do mundo e sal da terra. Deus chamou você para ser um influenciador, não é de YouTube, de TikTok, de não sei o quê. Para você ser uma bênção para as pessoas que conhecem você falarem assim, uau, essa pessoa aqui, ela edifica a minha vida, é bom estar perto dessa pessoa. Que gostoso estar perto dessa pessoa. É uma pessoa agradável, é uma pessoa abençoada, é uma pessoa que entende a dor da gente. Agora, a santificação é um processo. E é um processo que vai terminar quando a gente morrer. A vida inteira nós nos separamos do erro. A gente vai sempre, né? A gente tem que ficar de olho. A Bíblia diz que a gente precisa aprender a discernir. Não somente o bem e o mal, mas discernir outras coisas. Por exemplo, a Bíblia fala em discernimento de espíritos. O que vem de Deus, o que vem dos seres humanos e o que vem do diabo. Lá em Hebreus capítulo 5, que eu li domingo passado, diz lá, no tempo decorrido, vocês já deviam ser mestres. E vocês têm necessidade de ficar tomando leite. Quer dizer, faz tanto tempo que você está na igreja, tanto tempo que você tem Bíblia, tanto tempo que você está buscando a Deus, por que você não cresce? E aí ele diz, porque você não pratica.
pratica os princípios de Deus. Em tudo na vida, se você não põe em prática, você não sabe. Em tudo na vida. Você pode fazer um curso sobre como desmontar um computador, tudo pela internet. Mas o dia, você só vai saber se você sabe alguma coisa o dia que você pegar as ferramentas e começar a abrir. E é aí que a coisa vai ser aquele ponto, né? Que a pessoa vai falar, puxa, não sei. Sabe aqui. Sábado que vem, se Deus quiser, dia 28, nós vamos ter a classe Bases Trinity. Nós vamos fazer essa classe na parte da manhã, vai começar às 9 horas da manhã. E eu preciso que, se você quiser participar dessa classe, você entre lá no nosso site e se inscreva, por favor. Eu preciso saber quem é você, quantas pessoas nós vamos ter aqui. Muito bem. Qual o objetivo dessa classe? O objetivo dessa classe é a gente dizer, sabe o que é uma igreja? O que a gente acredita como igreja? Nisso. E se você quer ser membro dessa igreja, é isso que a gente acredita. Se você não quiser ser membro dessa igreja, você pode frequentar a vida inteira, não tem problema nenhum. Mas uma das coisas extremamente importantes no andar do cristão é a gente saber discernir as coisas. O que é bom, o que é ruim, o que é de Deus, o que não é de Deus, o que edifica, o que não edifica, e o que é bom e o que é excelente. Mais difícil é você saber o que é excelente. Entre o bom e o ruim a gente sabe, mas entre o bom e o excelente nem sempre a gente sabe. E tem uma vida excelente para você viver, e muitas vezes você não vive. Porque está bom. Está bom assim. Não é assim? Como é que está seu casamento? Está bom. Perigoso. Tem que estar excelente. Ah, mas o que é excelente? Você tem que trabalhar isso daí. Da mesma coisa a vida cristã. Eu sou salvo em Cristo Jesus, mas aí vem um processo de santificação. E esse processo de santificação tem um relacionamento com o proprietário. A Bíblia fala que nós somos do Senhor. Lembra do vaso lá na loja? Nós somos do Senhor. Estamos aqui na terra por enquanto. Santos para a salvação, né? 1 Coríntios 6, 9 a 11 diz, ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis. Nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Sou eu que estou falando. Está escrito na Bíblia. Hoje em dia está uma loucura. Está aparecendo um monte de gente querendo ensinar a Bíblia na internet aí, e o triste, sabe o que é? É que as pessoas vão pela cara, e pelo videozinho, e pela musiquinha que toca no fundo, e acredita. Vou nem falar o que eu ouvi esses dias. Misericórdia. Mas esse texto aqui mostra o quê? Você é salvo porque você saiu disso. E foi para onde? Olha o que diz o texto. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Eu era assim, não sou mais. Eu mentia, não minto mais. Eu acho muito triste quando as pessoas sabem que eu sou pastor e dizem assim, então, pastor, olha, o senhor me desculpa, mas eu menti. E menti mesmo. Tipo assim, pequei gostoso. E vem pedir perdão para mim, perdão não, vem pedir desculpa para mim só porque está na minha presença? Não vai acontecer nada. Você não está me ofendendo. Se você não entende que você ofende a Deus quando você peca, eu era pastor lá em Marília, e eu estava andando assim, saindo da igreja, e tinha um rapaz que frequentava a igreja subindo a rua aqui. E a gente ia se encontrar na esquina. Eu não o via e ele não me via. A gente só se viu quando chegamos na esquina. E a hora que eu cheguei na esquina, ele pegou o cigarro e botou dentro do bolso. Eu falei, vai pegar fogo, você vai morrer desse jeito. Meu, se você não tem vergonha de Deus, pode fumar na minha frente, não tem problema nenhum. Certo? Eu não bebo, eu sou abstêmio. Você bebe um pouco, tudo bem. Se embebedar é pecado.
Mas você bebe um pouquinho, está tudo certo. Isso daí é uma coisa que você tem que ver com Deus. Mas eu sou abstêmio. E as pessoas, quando elas ficam sabendo que eu sou abstêmio, incomoda. Pastor, quer um pouquinho? Não bebo. Mas nem um pouquinho? Não, obrigado. E eu não sou abstêmio porque eu acho que se eu beber um pouquinho eu vou pecar. Não é essa a ideia. Está me entendendo? Embebedar-se é pecado. Mas eu sou abstêmio porque desde que eu me converti, como eu bebia antes, eu resolvi que aquilo era um divisor de águas na minha vida e que seria um bom testemunho. E como líder cristão, é muito interessante. Se eu sou abstêmio e um jovem chega para mim e pergunta se eu bebo e eu digo que não, o jovem bebe um pouco. Se eu bebo, o cara enche a cara. Você entende o que eu quero dizer? A minha posição como cristão é muito séria nesse sentido, porque eu influencio as pessoas com a minha presença. Eu não preciso falar nada. Uma vez uma moça chegou para mim e falou assim: pastor, o senhor não bebe? Eu falei: não, graças a Deus. Eu falei: por quê? Foi porque meu irmão é alcoólatra. E sabe quando ele começou a beber? Numa festa de casamento, porque ele viu o pastor bebendo. Agora, ele viu o pastor bebendo, o pastor talvez tinha bebido um tanto assim, pode até ser, né? Um negocinho de nada, não vai morrer. Testemunho é um negócio sério. Eu era, não sou mais. Por que eu falei sobre esses aspectos? Porque existem vários aspectos na vida da gente que a gente pecava antes. E por que a gente traz isso para a vida de salvação? Santificação diz: acabou. Acabou. Estão entendendo ou não? Acabou. Acabou a mentira. Acabou a impureza. Ah, mas não tem mais. É complicado. Eu já entendo. João 14, 26. O Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Como é que é o nome do Espírito de Deus? Santo. A santificação tem a ver com o Espírito Santo. A santificação tem a ver com o relacionamento com Deus. Santos por causa da palavra de Deus. O Senhor Jesus orando em João 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Como é que eu vou ser santificado? Na palavra. É a Bíblia que ensina para a gente, a Bíblia mostra para a gente as coisas, a Bíblia revela as coisas para a gente. Uma vez um rapaz falou assim para mim: eu não gosto de ler a Bíblia porque ela me acusa. Eu falei: é verdade, acusa mesmo. Mas continua lendo, porque vai ter salvação, e aí que é a bênção, né? Vai ter uma libertação para você, glória a Deus. Não precisa ficar triste não, né? A palavra de Deus, ela faz isso, ela tem o poder de santificar a gente. Glória a Jesus por isso. Resumo de hoje. Nós vimos um pouquinho sobre a vontade de Deus, falamos que o envio é de Deus, eu sou chamado para Deus para ser enviado, o ministério é colegiado, a gente trabalha junto, a igreja é de Deus e nós somos chamados para a santidade. Amém, igreja? Amém mesmo?